Olá, bem-vindos ao 6º podcast do programa Visão de Mundo, sempre às quintas-feiras, dessa vez, dia 6 de fevereiro de 2025. Antes de nós apresentarmos o autor, o pensador de hoje, vale a pena fazer uma lembrança a quem nos acompanha. Nós não estamos fazendo aqui um retorno no relógio da história. Nós não estamos voltando a um passado de uma maneira saudosista, com uma sensação de querer retornar a alguma coisa. Nós vivemos hoje, depois de cerca de 20 anos, nesse início do século XXI, uma era de decepções e, por que não dizer, de frustrações. Não se trata de percepções individuais. Terminado o período da Guerra Fria, em 1989, o ano mirabilis, com a queda do Muro de Berlim, poucos vão discordar que o mundo foi bafejado por novos ares, novas expectativas, esperanças. Nós tivemos, desde então, uma globalização motivada pela queda das barreiras políticas e econômicas. Nós tivemos um afluxo de ideias e pessoas por todo o mundo. Nós tivemos uma distensão nas relações políticas e um grande intercâmbio, não só de ideias, como de recursos econômicos, o que possibilitou uma troca de relações muito mais rica, talvez uma das mais ricas da história. Mas nós temos que colocar os fatos que nos levam ao atual estado de coisas. O que parecia um encontro de civilizações, o 11 de setembro passou a ser uma guerra civilizacional, para a qual Huntington já tinha alertado. A entrada da China na OMC foi muito bem-vinda, mas deflagrou uma corrida ao famoso negócio da China, que nós não podemos dizer com segurança se foi boa ou não. A China se tornou uma ameaça militar. O período de distensão com a Rússia, em que parecia que ela haveria de ter uma melhor relação com o Ocidente, terminou melancolicamente. E a entrada de milhões de imigrantes, de pessoas refugiadas nas sociedades ocidentais, o que parecia ser o início de uma era de um enriquecimento intercultural, degenerou numa guerra civilizacional, inter e intracivilizacional. Nós não podemos negar, portanto, que existem fatos, os atentados de Paris, o 11 de setembro, e principalmente nós estarmos hoje à beira de uma guerra, são fatos inegáveis que mostram que nós estamos diante de uma situação não desejável, para falar o mínimo. Nós estamos apresentando aqui os pensadores que até o final dos anos 90 do século XX espelhavam essa construção de uma sociedade global melhor, pelo menos mais tolerante, com intercâmbios cada vez mais ricos. É disso que nós estamos tratando. E história de história. E história, é sempre bom lembrar, não é passado. História é um conhecimento sobre o passado, feito no presente com vistas ao futuro. Mas, em falando de história, tem algo que nos ajuda, porque, em termos de saber e de história, a lógica do conhecimento e a lógica da experiência, tudo mostra que, nesses campos, saber e história, a razão está com a democracia liberal. A frase não é minha, a frase é do maior filósofo político brasileiro na segunda metade do século XX. E nós vamos ver alguma coisa da sua obra agora, hoje. Se trata de José Guilherme Melchior. José Guilherme Melchior foi mais, me permitam os editores que publicam o espólio do brilhante José Marques, ele foi mais do que um ensaísta, foi mais do que um crítico literário. José Melchior
José Melchior foi um filósofo político na completa acepção da palavra. Era um profundo conhecedor da cultura ocidental e ele pôde escrever, pôde produzir obras seminais em termos da análise dessa cultura e da crise dessa cultura, inclusive lidando com o marxismo ocidental, da escola de Frankfurt. Arte e Sociedade, em Marcuse, Adorno e Benjamin, é uma obra sólida de Melchior. Nós temos também ele tratando de estética, com Levi Strauss, são obras marcantes na produção literária de Melchior. Melchior, ele assumiu um desafio ao tratar da Revolução Francesa. Ele produziu um prefácio ao Dicionário Crítico da Revolução Francesa, lançado nos 200 anos da Revolução, e produziu duas obras, digamos, didáticas. Uma sobre o marxismo ocidental, fruto do seu conhecimento sobre a escola de Frankfurt. Isso é uma obra didática obrigatória no acervo pessoal de bibliotecas daqueles que pretendem entender a questão do marxismo na nossa sociedade. E mais tarde, ele produziu, já no campo da teoria política, da ciência política, uma obra ao seu último livro, O Liberalismo, Antigo e Moderno, em que ele perpassa toda a tradição liberal do Ocidente. Esses são livros conhecidos, bem conhecidos, de José Guilherme Melchior. Mas hoje nós vamos tratar daquele que eu considero o livro mais importante da produção de Melchior. O primeiro livro que ele publicou depois da sua eleição para a Academia Brasileira de Letras. Um livro que o levou a produzir as obras didáticas a que eu me referi. O Argumento Liberal. É um livro importantíssimo para nós que queremos valorizar e queremos retomar a tradição do pensamento liberal. Vamos ver alguma coisa dessa obra interessantíssima de José Guilherme Melchior. Ela é dividida em 4 partes. Ela tem uma primeira parte filosófica, que ele vai tratar de assuntos profundos. As perspectivas filosóficas é a primeira parte. Em seguida, ele vai abordar a parte política, a teoria política. Temas de teoria política é a segunda parte. Não podia deixar, e aí é que essa obra se torna interessantíssima, ele não podia deixar de analisar nessa sua, digamos, grande investida no pensamento liberal, América Latina e o Brasil. E nós vamos ter uma parte, novamente, uma parte política, finalizando o livro, que se torna obrigatória a leitura também. Nas perspectivas filosóficas que José Guilherme Melchior desenvolve, nós vamos encontrar um ensaio, nessa primeira parte das perspectivas filosóficas, um ensaio importantíssimo, que é a regeneração da dialética. Melchior, nesse ensaio, ele demonstra não só a sua erudição, como sua capacidade analítica e seu senso filosófico. Por isso que nós colocamos ali no início que Melchior não foi apenas um ensaísta, um crítico literário. Uma pessoa que se envolve nas polêmicas
que ele desenvolveu aqui ao longo desse ensaio com naturalidade e elegância, não é apenas um ensaísta, um escritor. Ele parte da análise de um livro de Gerdner Bornheim, Dialética, Teoria e Prática. Ele pontua os dois momentos decisivos da dialética no pensamento ocidental, com Platão e Hegel. Ele aborda o esforço de Heidegger em desfazer a metafísica, algo que tem consequências até hoje no pensamento ocidental. Ele denuncia o ataque de Heidegger e Hegel à razão, à lógica e à ciência. Ele se apoia em Miguel Reale, que produziu uma outra obra importantíssima, Experiência e Cultura, na qual Miguel Reale parte da filosofia do direito para repelir o imperativo ontológico proposto pelos marxistas a respeito de uma nova dialética. E chega ao final desse ensaio, se apoiando em Leszek Kolakowski, para revelar a natureza totalitária do marxismo na sua pretensão de totalidade. Então, é um ensaio muito rico para aqueles que apreciam a filosofia política. É uma recomendação segura a sua leitura, com uma boa reflexão. E ao adentrar na segunda parte, nos temas da teoria política, Merkel se solta. Ele dialoga, ele dedica os ensaios a outros pensadores brasileiros, particularmente, relevantes ao longo de todo o espectro ideológico, e enfrenta aqui questões sociedade civil, Estado, direito e justiça, em suma, uma ampla gama de assuntos que preenchem o cenário político de qualquer sociedade democrática. Na terceira parte, que é uma parte interessantíssima para nós brasileiros, Merkel vai conversar, vai falar sobre Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, vai começar lá no início do século XX a discutir as diferentes abordagens mais nacionalistas ou não sobre o futuro do Brasil. Ele se coloca aqui de uma maneira muito prudente em relação ao futuro político do país pós-64. Ele mostra a sua expectativa que surgisse, no sentido que surgissem estudos de teoria política a respeito daquele período e qual seria o futuro do Brasil. Merkel está escrevendo aqui em 1983, na fase da abertura política do regime da Quinta República. E ele nos deixa alertas quando ele fala de Rondon. Ele elogia Rondon nessa análise sobre América Latina e Brasil. Ele coloca Rondon ao lado de Roquette Pinto, como Roquette Pinto, o maior demolidor científico do mito racista, da diferença de raças. Mas nem Rondon, permitam-me citar Merkel, nem Rondon, nem Roquette Pinto descriam da incorporação do indígena à evolução social brasileira. Eles não eram neo-russionistas, porque não culpavam a história, como faz agora a contracultura de certa meia-ciência antropológica e de alguns missionários aflitos para resgatar séculos de opressão cristã, entre aspas, do indígena por meio de um primitivismo utópico ditado pelo ressentimento obscurantista contra a civilização moderna. Isso é Merkel falando, alertando. E volta a Rondon. Rondon tinha fé na mistura das raças e das culturas e queria integrar o Brasil em nome da universalidade do humano.
honra a memória do Marechal da Paz, que não foi prêmio Nobel, mas foi muito mais do que isso, um dos maiores latino-americanos de nossos tempos. Só quem trabalhou com tanta largueza de vistas e propriedade, temas tão profundos da filosofia política, podia trazer a nossa discussão, a nossa reflexão, os pensadores, os grandes pensadores do Brasil, da primeira metade do século XX, e destacar em Rondon um exemplo paradigmático que devia servir permanentemente de guia à sociedade brasileira. O Argumento Liberal é, portanto, um livro que eu considero mais importante na produção de José Guilherme Melchior. E deixo aqui a nossa recomendação, que procurem lê-lo, também com calma, sem necessidade de enfrentá-lo de uma só vez, mas tê-lo à sua cabeceira para nós pensarmos o Brasil de hoje, que pode ser reconstruído e retomar a sua trajetória de desenvolvimento a partir das grandes esperanças que ele teve, como o mundo teve, ao final do século XX. Um grande abraço, até o próximo podcast.